Oi, meus amigos lindos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre santificação. A gente precisa ser santo e por quê, tá? Então nós vamos conversar hoje, então fica até o final desse vídeo. Essa semana eu tava pensando o quanto Deus é perfeito e o quanto o amor dele é perfeito também. E pensando em como Deus me tratou várias vezes e tal ao longo desses anos, eu chego à conclusão que o amor de Deus não é mimado. É um amor perfeito que consegue corrigir e consegue amar e ter muita misericórdia, mas também nos ensina e nos inspira a um certo padrão de atitude e de caráter, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando nesses dois lados do amor de Deus. E aí, numa das conversas que eu tava tendo com o Espírito Santo, eu tive uma visão. Aí era assim, era como se fosse Deus, não consegui ver o rosto de Deus, né? Mas era pra ser tipo o rosto dele. E ele tava colocando um óculos, assim, que nem o meu. E aí, numa das lentes estava escrito amor, e na outra das lentes estava escrito justiça. E aí eu senti muito forte Deus falando assim, eu olho pra ti e pro mundo dessa forma, com amor e com justiça. E, bom, eu fiquei pensando muito sobre isso e tal, e a gente tem estudado o livro de Romanos aqui na igreja, então esse estudo é sobre uma parte muito famosa do livro de Romanos, capítulo 8, que eu quero estudar com você, e a relação de Deus e nós com esse aspecto do amor de Deus e da justiça de Deus também, tá bom? E o que isso tem a ver com ser santo? Então abre ali comigo em Romanos capítulo 8, no versículo 13, que diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, uau, esses versículos são super famosos, certo? Com certeza você já deve ter escutado, ou vai escutar em breve. E a gente sempre gosta muito desse versículo do 14, né, que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E é muito linda essa passagem, ela vai falar sobre que Deus nos adotou, que a gente é filho, que a gente é herdeiro, vai falar muito sobre o amor, né? Mas a gente se esquece um pouco que começa ali no versículo 13, falando sobre morrer os atos do corpo, né? Fala, ou seja, morrer os atos do corpo, da carne, né? Na verdade santificar, né? Se santificar, esse processo de santificação. E a gente normalmente pega esse versículo do que nós somos filhos e guiados pelo Espírito Santo e tira ele do contexto de que a gente tem que se santificar. E esse é um grande problema que nós temos na igreja hoje, né? A gente parece que tem uma certa teologia que diz que a gente é filho, querido, Deus amorzinho, lá, 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 e parece que outra que fica brigando com esse que diz que não, que tem que ser santo, puro, e toda uma questão de legalismo também, e aí parece que as duas visões ficam brigando uma com a outra, e parece que a gente esquece que a Bíblia é uma coisa completa, né? Se você acompanha as minhas pregações, você vai ver que eu vou sempre falar disso,
que a gente tem que parar de ler a Bíblia sem o próprio contexto dela mesma. A visão ali vai dizer que sim, que a gente é amor, mas que a gente tem que praticar as obras do Espírito Santo e fazer morrer a nossa carne. Então, eu queria conversar sobre isso. E agora eu quero dividir a palavra em duas partes, para a gente entender essas duas visões que estão incompletas e que nos impedem de ver de verdade porque ser santo e porque como Deus é amor, como Deus é justiça. Então, vamos entender a primeira parte, ok? A primeira parte é dessa visão que é ver Deus só como o Deus amoroso misericordioso, que é o problema do amor mimado, tá? Que é o problema, confesso, da minha geração. Né? Antigamente você não tinha esse problema, era um problema realmente atual, do século atual, da galera mais ou menos da minha idade, que tá tendo filho, que tá trabalhando, enfim. E é um problema muito difícil de lidar, tá? Porque a gente tem visto cada vez mais dentro da igreja, mas isso é um reflexo da nossa sociedade, porque hoje em dia tem toda uma linha, né, filosófica, acho, não sei, dizendo que a gente não pode mais dizer que não para as crianças, que a gente não pode mais dar castigo, que a gente não pode mais corrigir, né? Tem todo um problema, por exemplo, na própria escola, onde os professores não têm mais voz. E a gente, né, a sociedade vai criando crianças e toda uma sociedade de jovens adultos já, que não sabem receber não, que não sabem ter limite, que tem uma estrutura psicológica muito debilitada nesse sentido. E esse problema, ele vem e ele se reflete na igreja, querendo ou não, porque as pessoas que estão na igreja, a gente tá aqui vivendo essa cultura nas redes, enfim, e eu sou super a favor, eu acho que a gente não tem que se afastar das pessoas, do mundo da cultura, mas a gente tem que cuidar, porque às vezes a cultura do mundo, ela vem entrando em nós, entendeu? E essa cultura de que amor é igual a mimar a pessoa, isso não vem de Deus, isso não é uma coisa bíblica. O amor de verdade, ele vai cuidar, ele vai ser querido, ele vai dar carinho, dar suporte, dar amor, afeição. Sim, isso é amor, mas o amor também vem para auxiliar aquele ser, aquela criança, enfim. O pai que ama, ele dá afeição, mas ele também tem que ensinar, ele tem que corrigir, ensinar ela dessa forma. E a gente tem que cuidar, então, o quanto esse tipo de pensamento tem entrado na igreja. O meu esposo, ele é estudante de psicologia e ele conversa muito comigo sobre isso. E eu já ouvi muito sobre Freud, tá? E Freud, que é o pai da psicologia, ele tem, eu não sei explicar direito, mas enfim, ele tem muito forte isso de que a criança precisa de limites, tá? O próprio Freud ensina isso. Que a criança precisa de limites. Por quê? Porque quando a criança nasce, ela nasce um ser egoísta, tá? Ela quer que a mãe venha e dê o leite pra ela a hora que ela quer, ela quer tudo pra ela, entendeu? Um ser totalmente egoísta e necessitado de atenção, enfim. E aí, conforme a criança for crescendo, é responsabilidade do pai e da mãe dizer os limites do egoísmo dela, sabe? De ir tratando o caráter dela, dizendo assim, não, isso aqui é errado, isso aqui tu pode fazer, isso aqui tu não pode. E aí ela vai crescendo na escola, enfim, e ela vai entendendo que ela precisa de limites. Por quê? Porque ela precisa aprender a respeitar o outro coleguinha. Ela precisa aprender a escutar a professora, que ele não pode falar a qualquer hora, entende? Ela vai aprendendo limites pra quê? Para ela ser um ser sociável, e isso é saudável, faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta, se a psicologia já descobriu isso, você acha realmente que Deus não já sabia disso? Né? Então muitas vezes Deus tem esse amor super perfeito
que ele dá afeição, ele dá apoio, dá sustento, mas ele permite coisas nas nossas vidas pra gente entender o limite, entender respeitar o outro, entender amar o próximo, entender amar o próprio Deus e amar a nós mesmos. E aí Deus vai permitindo coisas que pra nós é muito difícil, mas se a gente deixar, a gente consegue entender e tirar um ensino daquilo e nos tornar um ser mais sociável espiritualmente, mais maduro espiritualmente, entende? Então por isso que o amor de Deus é tão perfeito e ele não é mimado, porque ele tá até nisso, até nas tribulações, até nos problemas, ele tá fazendo tudo para que a gente seja educado a amar de verdade, os outros, amar Deus de verdade e amar nós mesmos também de verdade, a ver a gente com essas lentes, com esse amor que Deus tem, ok? Então, o propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Ele. Isso está escrito lá em Gênesis, né? A gente sabe que esse sempre foi o propósito de Deus. Então, Ele quer que a gente seja esse ser humano completo, capaz de lidar com problemas, com situações e capaz de amar também. Porque a gente não nasceu assim. A nossa natureza era do pecado, né? Mas Deus nos resgatou e agora Ele quer nos ensinar. Agora Ele quer que a gente santifique para a gente poder ser semelhante a Ele e conseguir aí sim amar as pessoas como devemos amar, né? Um exemplo muito legal que eu vi num vídeo do Douglas Gonçalves do Jesuscope, ele propõe a pergunta: por que a Bíblia nos ensina a adorar somente a Deus e não a outros deuses, né? Às vezes parece que a gente pensa que Deus é, não sei, um ser carente que precisa da nossa adoração, e na verdade não é isso, não é nada disso, né? Então, o que ele propõe no vídeo, que eu achei muito interessante, é que, por exemplo, de forma muito resumida, tá? Quando você vai adorar os deuses modernos nossos, né, que é dinheiro, trabalho, enfim, carreira, sucesso, esse tipo de coisa que a gente adora hoje em dia, essas coisas, se elas viram o nosso Deus, ou nossa primeira opção, o nosso primeiro amor na nossa vida, essas coisas nos consomem. Essas coisas, esses falsos deuses, eles nos destroem. Eles vão destruindo com a nossa paz, com a nossa saúde, com o nosso casamento, com o relacionamento com os filhos. Se a gente coloca o trabalho em primeiro lugar, isso vai destruir. Se a gente coloca carreira, dinheiro, tudo isso vai destruindo a gente. Mas, se a gente aprende a amar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vêm em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, Deus é o único Deus que é altruísta, que é 100% amor. Então, quando a gente adora Ele, na verdade, a gente consegue descobrir quem a gente consegue acessar o amor dele, poder amar, poder perdoar, curar, enfim, a gente só ganha com isso. Então a gente diz que a gente adora a Deus, que a gente está oferecendo, mas na verdade a gente acaba ganhando. Porque quanto mais a gente adora a Deus, quanto mais Ele é o primeiro na nossa vida, mais a gente consegue acessar essa natureza de paz, de amor que Ele é. E da mesma forma, isso é um exemplo, né, para mim dizer isso, como Deus ama a gente. É um amor que vê muito além do que nós. Ele sabe muito mais do que nós, né? Agora, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o Espírito de Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. É espanhol. Então, equilíbrio é uma coisa... Eu quero só falar do equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa extremamente importante para um cristão maduro, tá? Como eu falei, na questão de não tirar o versículo 13 do resto do contexto do capítulo 8, é disso que eu tô falando. Equilíbrio é você saber olhar os dois lados da moeda e não exagerar para nenhum,
entende? E na Bíblia você tem que ter isso, você tem que buscar o equilíbrio. Então, a gente entendeu que Deus não mima, que o amor dele vem para trazer justiça, ele vem para corrigir os nossos atos também, por amor, mas ele vem para corrigir, ele vem para nos mostrar o que é certo e o que é errado. E aí parece que a gente vai começando a pender para o outro lado da moeda, que é a segunda parte que eu quero falar para você, que sim, Deus ama, tem todo esse amor e tal, e ele é justo também, mas ele é rico em misericórdia. E aí parece que a gente vai pender agora para outra geração antes de mim, que eu peguei o final, porque eu me converti numa igreja tradicional pequena, uma cidade pequena, então eu peguei o final dessa fase aí, que é esse evangelho super tradicional, super religioso, que diz que Deus está ali longe de você, pronto para te tirar um raio na sua cabeça por causa dos erros que você faz, pronto ali para ficar te julgando e te fuzilar por causa dos seus erros. E muitas vezes a gente pende para esse lado, só que esse lado também tá errado, assim como o primeiro, tá? Como eu falei, a gente tem que buscar o equilíbrio e a visão completa de Romanos capítulo 8, né? É ruim a gente ver Deus dessa forma e querer nos santificar à força, querer santificar. Cara, a igreja às vezes erra tanto nisso que a gente quer santificar uma pessoa que nem conhece a Jesus, né? A gente quer que a pessoa que nem conhece o amor de Deus já se porte de maneira santa. Mas como isso, gente? Como? Parece que a gente quer voltar para o Antigo Testamento e fazer que nem os fariseus que queriam se justificar pelas suas obras, pelas coisas que eles faziam, e ficar ainda julgando os outros que não fazem. Isso não é o amor de Deus, também está errado, tanto quanto a primeira, de novo, ao equilíbrio. Então, é ruim essa visão também, porque Jesus não ensinou assim. Como eu falei na última pregação que eu fiz, você pode dar uma olhada aqui no canal, Jesus veio para trazer a visão de Deus Pai para nós. Ele veio trazer esse contexto do Pai perto, do Pai que nos ama, que está junto com a gente. E essa visão é ruim também porque ela nos afasta de Deus, na verdade. Se você vê Deus dessa forma, Deus longe de você e só a justiça de Deus, a ira de Deus, o que acontece? Quando você peca, o que você tem? Você não quer mais orar. Você não quer mais buscar Deus, você se afasta, você não quer ir pra igreja, né? Que joga a primeira pedra quem nunca se sentiu assim, né? E isso tá errado também, porque isso não é bíblico, entende? Esse sentimento não é bíblico, não é assim, porque Deus não é só justiça, Ele é amor e misericórdia também, tá? Então, com isso, eu quero dizer pra você 3 frases que eu fiz que transmitem esse equilíbrio do porquê ser santo e do porquê se santificar, tá bom? A primeira frase, então, o amor não é um estímulo mais fraco, mas é um estímulo super forte. Como assim, tá? Muitas vezes a gente acha que o fato da gente conhecer o amor de Deus, entender que Ele nos ama, que a gente ama Ele, é um estímulo fraco. Na igreja a gente acredita isso, né? É um estímulo fraco para ser santo, para se santificar, que não é suficiente. Mas isso está errado. A gente entender, ter a revelação do amor de Deus sobre nós e sobre o nosso amor para com Ele é o estímulo mais forte que existe para um cristão se santificar, tá? Eu posso dar o meu testemunho mesmo, que como eu falei, né, eu me converti numa igreja mais tradicional, então eu me santificava por quê? Por medo.
por vergonha, porque eu me sentia obrigada, porque eu sentia que alguém ia me julgar e acabava achando que Deus estava fazendo isso também. E o que acontecia? Eu sempre voltava pro pecado. Eu tava sempre pecando e me escondendo e mentindo e ficando com vergonha, entendeu? E às vezes eu me afastava por alguns períodos de Deus. Isso era horrível, entendeu? Isso é horrível. Isso nunca me ajudou. Esse tipo de visão nunca me ajudou. Mas quando eu entendi que Deus me ama, que Deus tem infinitas misericórdias por mim, que Ele me ama de verdade, que eu sou filha dele, porque eu sou filha, aí eu começo a atuar segundo a vontade dele e que Ele vai me perdoar, Ele vai me ajudar nessa caminhada de tentar acertar. Aí eu comecei esse processo de santificação começou a ficar mais simples para mim. Quando eu pecava no mesmo erro, eu conseguia pedir perdão e voltar para a presença de Deus e sair disso mais forte, né? Tem outro estudo da psicologia que o meu esposo querido me falou, que ele falou sobre... é um estudo sobre punição e recompensa, tá? Quando uma criança o estudo dizia assim, que era mais fácil você tinha mais resultados com a criança, ensinar ela o que você queria quando você trabalhava com recompensa do que com punição. Então, você dizia assim, você tem que fazer o tema, e aí a criança não fazia, e aí você punia, é muito provável que na próxima vez ela igual não ia fazer o tema. Mas se você dizia fazer o tema, e quando ela fizesse, você recompensava ela, era muito mais provável que ela se sentisse motivada a fazer ainda mais o tema, entendeu? Ou seja, que o amor é um estímulo mais poderoso do que a punição. Estatística, né? Agora, enfim, eu quero trazer isso para nossa palavra. Se você acha, de novo, que a psicologia já descobriu isso anos atrás, que Deus já não entendeu isso, então, assim, a gente entender o amor de Deus é sim um estímulo super forte pra gente continuar acertando e buscando mais ainda Deus e se santificando ainda mais e se entregando ainda mais. Quando a gente entende o amor de Deus, de verdade, quem é Deus, ok? A segunda frase, então, que eu quero falar com você é que fé verdadeira gera alguma coisa. E com isso eu quero abrir com você lá em Hebreus, capítulo 11, que é o texto que a gente usa para falar sobre fé, né? A fé é a certeza, as coisas que não se veem, lá. Ok. De novo falei ok. Mas eu quero ver com você os próximos versículos, porque esse capítulo 11 vai falar de muitos heróis da fé, de pessoas que tiveram fé e se entregaram para Deus, tá bom? Que é o texto que a gente usa para falar de fé. Mas eu quero que você preste atenção num detalhezinho, tá bom? No versículo 4, por exemplo, vai falar da vida de Abel. Diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus. Ou seja, ele creu, ele teve fé, mas ele fez alguma coisa com a fé dele. Ele ofereceu a Deus uma coisa. Depois, ali Noé. Pela fé, Noé construiu uma arca. Ele fez alguma coisa. Depois, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se. Ou seja, a fé de verdade gera uma atitude no cristão, tá? Então, assim, não é que a obra vai te justificar. Não é que você fazer um monte de coisa, aí é que você vai ser aceito por Deus. Não, você creu e Deus derramou o amor, o sangue de Jesus sobre você, você é aceito por Deus, você é adotado por Deus. Mas a sua fé, se ela é de verdade, de fato, ela vai ter consequências. Ela vai mostrar, ela vai gerar alguma coisa. Se Abraão creu, então ele foi em direção ao que Deus falou para ele, ao que ele falou, mesmo ele não sabendo para onde ir, entende? Então, todo cristão que tem fé de verdade, ele atua, ele gera alguma coisa, ele tem um fruto daquilo,
né? O fruto do Espírito Santo é o quê? É o amor, é a bondade, sabe? É você ter paciência, sabe? Você gera alguma coisa. Você crê em Jesus Cristo, então você gera o amor de Deus na sua vida, você gera o amor ao próximo, por exemplo. Então, a fé de verdade, ela gera. E a fé de mentira, ela só fala, né? A Bíblia fala que até os demônios creem, né? Então, qual que é a diferença? É porque a nossa fé gera alguma coisa, ela gera frutos, enfim. Esse é outro motivo também do porquê a gente tem que se santificar, porque vai ser natural. Porque se a gente crê de verdade, a nossa fé vai gerar santificação na nossa vida. A terceira frase que eu escrevi aqui também é: se santifique para não deixar o Espírito Santo triste. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, esse é outro versículo que a gente tira do contexto, né? Não entristeça o Espírito Santo, tá? Mas como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Bom, tá aqui, tá claro com a luz do sol, gente. A gente entristece o Espírito Santo quando a gente é cheio de ira, de gritaria, de calúnia, de maldade, entendeu? Com quem? Com quem tá do nosso lado, gente. E isso é terrível, sabe? Porque é difícil você encontrar uma pessoa que não se ira, que sem querer às vezes é malvada até. É difícil você não se encaixar em algum dessas coisas, ou você gritar, ou você... Enfim, mas você tem que entender que você tem que cuidar, refrear os seus instintos carnais, você tem que se santificar, porque toda vez que você comete esses erros, além de você estar agredindo a você mesmo, a Deus e ao próximo, você está entristecendo o Espírito Santo. Você está deixando o Espírito Santo triste. Sabe, quando eu entendi isso, começou a ter um peso tão grande para mim o pecado, sabe? Quando eu ficava brava, por exemplo, ou ficava ofendida, enfim, começou a ter um peso muito grande, porque eu comecei a ver que não só eu tô prejudicando quem tá do meu lado e a mim mesma, mas eu tô entristecendo, deixando o Espírito Santo triste, cara. O Espírito Santo é o meu melhor amigo, entendeu? É quem tá aqui do meu lado, é quem me apoia. Eu não quero deixar ele triste. Ele é a coisa mais importante da minha vida. Eu não quero deixar ele triste, me entende? E esse é um terceiro motivo saudável do porquê a gente tem que ser santo. Cara, não deixa o Espírito Santo triste. Não deixa, sabe? Não vale a pena. Então, com isso eu quero terminar a palavra e dizer pra você que o motivo certo para ser santo é o amor. Entender o amor de Deus, entender como Ele te ama, entender como Ele ama o próximo, ou todos os seus irmãos, enfim, e como como é muito bom que você ame Ele, sabe? Os benefícios do amor de Deus, sei lá. Você entendendo tudo isso, você vai conseguir ser santo, você vai conseguir se santificar, vai ser um processo natural muito mais fácil para você. Entenda o amor de Deus e aí seja santo. Entenda o amor que é Deus e aí seja santo. Não seja nem legalista, mas também não seja dessa turma do amor mimado, entendeu? Não é um nem é outro. Mas antes, eu vou repetir as 3 frases para você. O amor, entenda que o amor é um estímulo suficientemente forte para você se santificar. Entenda que se você tem uma fé verdadeira, isso gera alguma coisa de verdade em você, gera atitudes, gera frutos. E se santifique para não deixar o Espírito Santo triste, que é o nosso melhor amigo.
Amém? Então é isso que eu queria compartilhar pra você, realmente ajudou muito a minha vida, eu tenho entendido isso e tem me ajudado a avançar aí no meu processo de santificação também. E eu espero que ajude você e que principalmente tire esse peso de que toda vez que você peca, isso te afasta de Deus, porque isso não é verdade, isso é mentira do diabo mesmo. Então, você errou, corre pra Deus, corre, mas corre com força, entendeu? Corre que Ele vai te abraçar, Ele vai te ajudar e você precisa mergulhar nesse entendimento do amor de Deus e que vai ser bem mais fácil esse processo de santificação, tá bom? Então, isso eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa ajudar quem está assistindo esse vídeo, Senhor, a se santificar, Deus. Se tem alguém aqui, Senhor, lutando contra um pecado, se sentindo culpado, que o Senhor possa agora, Senhor, trazer essa revelação de que Tu ama, de que Tu perdoa e que Tu ajuda, Tu nos guia, Tu é o Espírito Santo que guia. Tu não nos deixou órfãos, Senhor, mas Tu vai nos guiar em todos esses processos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, comenta aqui embaixo se você já tinha pensado nessa relação da santidade, né? Se você já tinha entendido isso mesmo, se você passou por uma igreja mais tradicional que nem eu, que foi um pouco difícil, me conta aqui a tua experiência com esse processo de santificação, que eu acho que vai ser bem saudável, bem legal. Tá bom? Então compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que você sabe que ela precisa ouvir, principalmente a galera aí que acabou se afastando de Deus por causa dessas coisas. Então vamos pregar o amor de Deus, vamos falar de Deus, vamos falar desse amor incrível que Ele tem. Amém? Que você fique com Jesus, então, e um grande abraço para você.